Taxa de preservação ambiental, uma análise jurídico-comparativa acerca da ilegitimidade da exação como meio de preservação ambiental. Gustavo Fossati. Resumo: as taxas são constitucionalmente previstas no Brasil como contraprestação pecuniária obrigatória em virtude da prestação de um serviço público específico e divisível ou em virtude do exercício do poder de polícia. A tentativa do município de Bombinhas de instituir e cobrar uma taxa, visando a preservação ambiental, quando da entrada de veículos autômatos na jurisdição do município, esbarra em uma série de entraves, que devem culminar com a declaração de inconstitucionalidade da respectiva lei. O objetivo desta investigação científica é apresentar e avaliar os fundamentos jurídicos para a inconstitucionalidade da referida exação, dentre eles a ausência de efetivo exercício do poder de polícia, a cobrança de pedágio sob a forma de taxa de fiscalização ambiental, a lesão ao princípio da igualdade, a incoerência da limitação sazonal para o custo da atividade fiscalizatória e a taxa utilizada para custear serviços públicos indivisíveis. Introdução. A presente análise tributário-constitucional tem por objeto a taxa de preservação ambiental, TPA, instituída pelo município de Bombinhas/SC, no ano de 2013, e que vem sendo cobrada quando do ingresso de veículos autômatos na jurisdição do município de Bombinhas. Esta taxa tem como justificativa para a sua instituição e cobrança a proteção, a preservação e a conservação do meio ambiente no território do mencionado município e é cobrada para remunerar o exercício regular do poder de polícia ambiental. Em que pese seja inquestionável a envergadura constitucional e a correspondente indispensabilidade do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, bem como a legitimidade da preocupação ambiental manifestada pelo município de Bombinhas, na sua legislação, a cobrança que ora vem sendo realizada, na modalidade de taxa, apresenta insanáveis vícios de inconstitucionalidade, conforme será demonstrado a seguir. O tema da investigação encontra justificativa não apenas em virtude da sua inarredável fundamentalidade nos planos constitucional, ambiental e tributário, mas também em função de uma ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Ministério Público de Santa Catarina, cujo julgamento se encontra pendente. Além disso, na perspectiva das finanças públicas, o tema adquire ainda maior importância, tendo em vista que o município de Bombinhas já investiu significativos recursos na infraestrutura de controle e cobrança do tributo e, atualmente, corre sério risco de perder este investimento e de ter a receita, obtida através da cobrança da taxa, comprometida pela declaração superveniente de inconstitucionalidade. Apresentada a delimitação do tema e sua correspondente justificativa, cumpre examinar, de imediato, o problema posto e os seus desdobramentos jurídicos. 1. Taxa de preservação ambiental do município de Bombinhas. A Lei Complementar nº 1852013, do município de Bombinhas/SC, instituiu a Taxa de Preservação Ambiental, TPA, a qual tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia municipal em matéria de proteção, preservação e conservação do meio ambiente no território do município de Bombinhas, incidente sobre o trânsito de veículos utilizando infraestrutura física e a permanência de pessoas na sua jurisdição, art. 2º. A base de cálculo da TPA é o custo estimado da atividade administrativa em função da degradação e impacto ambiental causados ao município de Bombinhas,
no período compreendido entre 15 de novembro e 15 de abril do exercício seguinte, art. 3º. A cobrança é realizada conforme a categoria do veículo, conforme os seguintes valores: motocicleta, motoneta e bicicleta a motor 100 UFRMS. Veículos de pequeno porte, passeio, automóvel, 8,00 UFRMS. Veículos utilitários, caminhonete e furgão, 12,00 UFRMS. Veículos de excursão, van, e micro-ônibus 16,00 UFRMS. Caminhões 24,00 UFRMS. Ônibus 40,00 UFRMS, art. 5º. A lei prevê que a taxa não incidirá, dentre outros, sobre ambulâncias, veículos oficiais e carros fúnebres, previamente cadastrados no município, veículos prestadores de serviços ou que realizem abastecimento para o comércio local, veículos transportando artistas e aparelhagem para espetáculos, veículos de concessionárias de energia elétrica, telefonia, saneamento de transporte público coletivo, previamente cadastrados no município, veículos com licenciamento no município de Bombinhas, veículos daqueles que comprovem cadastro imobiliário predial no município, art. 6º. Os recursos obtidos com a cobrança da taxa deverão ser aplicados nas despesas realizadas em seu custeio administrativo, em infraestrutura ambiental, preservação do meio ambiente com seus ecossistemas naturais, limpeza pública e ações de saneamento, art. 7º. Já a Lei nº 1407/2014, a qual regulamenta a TPA, prevê que o lançamento da TPA ocorrerá quando do ingresso do veículo na jurisdição do município de Bombinhas através de identificação e registro que resultará no lançamento da cobrança de acordo com o artigo 5º da Lei Complementar nº 185/2013. Por fim, a lei prevê que o Poder Executivo Municipal implantará sistema de registro eletrônico, visando a identificação do veículo e processamento administrativo até sua quitação, que deverá ocorrer até o momento da saída do veículo do perímetro municipal. Caso não seja realizado o pagamento, proceder-se-á na sua cobrança e posterior inscrição em dívida ativa, art. 3º. O veículo poderá entrar e sair do município durante o período de 24 horas contados do lançamento da taxa, findo o período será emitida nova taxa quando do ingresso ao município, art. 6º. 2. Fatos geradores das taxas. Taxa é espécie de tributo, ou seja, é prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitui sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, art. 3º, Código Tributário Nacional, CTN. As taxas são instituídas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, art. 145, segunda, Constituição Federal de 1988, CF/88. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos, art. 145, segundo, CF/88. Os fatos geradores das taxas estão previstos na CF/88 e são, precisamente, a. o exercício do poder de polícia ou, b. a utilização,
efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Não há outros fatos geradores para taxas, fora estes. Qualquer tentativa de cobrança, pelo Estado, de alguma taxa, a título de contraprestação por alguma prestação estatal, fora das hipóteses acima, escapa do conceito constitucional da taxa e deve ser declarada inconstitucional. Da mesma forma, eventual cobrança de taxa pela utilização de bens públicos deve ser declarada inconstitucional, pois tal hipótese não consta da materialidade constitucional das taxas. Diferentemente do que ocorre no direito alemão, no qual é legítima a cobrança de taxa pela utilização de instalações ou bens públicos, Benutzungsgebühr. O poder de polícia está previsto no art. 78 do CTN. Art. 78. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. Como exemplos de taxa pelo exercício do poder de polícia, podemos citar a taxa de expedição de alvará de localização e funcionamento, a taxa de fiscalização ambiental do IBAMA e a taxa de fiscalização de embarcações em curso internacional pela Polícia Federal. A taxa de fiscalização ambiental do IBAMA, TFA, instituída pela Lei nº 99602000, foi impugnada pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, via ação direta de inconstitucionalidade. Quando do julgamento da medida liminar pelo Pleno do STF, restou decidido, por unanimidade, que os dispositivos legais eram insuscetíveis de instituir validamente a nova taxa, por haverem definido, como fato gerador, não o serviço prestado ou posto à disposição do contribuinte, pelo ente público, no exercício do poder de polícia, mas a atividade por esses exercida. Além disso, observou o tribunal que a lei não havia especificado as atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais, e ainda por não haver indicado as alíquotas ou o critério a ser utilizado para o cálculo do valor devido, tendo-se limitado a estipular valores uniformes por classe de contribuintes, com flagrante desobediência ao princípio da isonomia. Posteriormente, foi editada a Lei nº 10165200, que dando nova redação aos artigos da Lei nº 6.938/81, que havia sido alterada pela Lei nº 99602000, expungiu os vícios de inconstitucionalidade apontados pelo STF. Em decisão de 14 de fevereiro de 2001, o STF julgou prejudicada a ADI número 2178. Por ocasião do julgamento do renúmero 416.601, entendeu o tribunal que o fato gerador da taxa de controle e fiscalização ambiental, TCFA, é o serviço prestado de exercício de poder de polícia,
consistente no controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais. Por outro lado, com amparo em parecer de Sacha Calmon e na posição anterior da Corte nos renúmeros 116.518 e renúmero 230.973, decidiu o tribunal que não havia invocar o argumento de que a taxa ficaria restrita aos contribuintes efetivamente visitados pela fiscalização, porquanto o próprio STF já havia assentado a suficiência da manutenção, pelo sujeito ativo, de órgão de controle em funcionamento. Através da leitura do acórdão do STF, ao que tudo indica, o próprio Sacha Calmon contradiz-se no seu parecer, pois avalia que o fato de que o valor da taxa varia segundo o tamanho do estabelecimento a fiscalizar, o que implica maior ou menor trabalho por parte do poder público, maior ou menor exercício do poder de polícia, é mais do que razoável afirmar que acompanha de perto o custo da fiscalização que constitui sua hipótese de incidência, com atendimento, em consequência, na medida do humanamente possível, dos princípios da proporcionalidade e da retributividade. A contradição reside no fato de que, por um lado, afirma que não precisa fiscalizar, bastando manter a estrutura da fiscalização, por outro lado, afirma que a fixação do valor da taxa segundo o tamanho do estabelecimento a fiscalizar, o que implica maior ou menor trabalho por parte do poder público, atende aos princípios da proporcionalidade e da retributividade. Uma taxa proporcional ou razoável é aquela que apresenta um valor proporcional ao custo, razoável, aproximado, da atuação estatal desempenhada, fiscalização, retribuindo a atuação estatal da forma mais equivalente possível com o custo incorrido, não havendo necessidade de que seja exatamente igual. De todo modo, é pressuposto lógico e inarredável da proporcionalidade e da retributividade, neste caso, a existência de uma efetiva atuação estatal, em sede de poder de polícia, fiscalização, e de forma individualizada. Portanto, a legitimidade da cobrança da taxa pelo poder de polícia está atrelada ao efetivo exercício do poder de polícia, assim compreendido como a efetiva atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Diferentemente do que previsto para as taxas pela prestação de serviços públicos, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, a taxa pelo exercício do poder de polícia não admite a mera disponibilidade da atuação estatal, portanto, não admite a mera manutenção de estrutura de fiscalização, prédio, pessoal e tecnologia, por exemplo, mas sim a efetiva, concreta e individualizada atuação fiscalizatória. Em que pese a jurisprudência admita como indício do efetivo exercício do poder de polícia a manutenção de estrutura do poder público voltada para a atividade fiscalizatória no âmbito em questão, já decidiu o MIN. Gilmar Mendes, em sede de repercussão geral, em caso envolvendo taxa de renovação de localização e de funcionamento, que a regularidade do exercício do poder de polícia é imprescindível para a cobrança da taxa de localização e fiscalização.
A existência de órgão administrativo não é condição para o reconhecimento da constitucionalidade da cobrança da taxa de localização e fiscalização, mas constitui um dos elementos admitidos para se inferir o efetivo exercício do poder de polícia. O conceito de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, tem sua matriz legal no art. 79 do CTN. Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se i. Utilizados pelo contribuinte. A. Efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título. B. Potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. Segunda, específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade, ou de necessidades públicas. Terceira, divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. Art. 80. Para efeito de instituição e cobrança de taxas, consideram-se compreendidas no âmbito das atribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, aquelas que, segundo a Constituição Federal, as Constituições dos Estados, as leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios e a legislação com elas compatível, competem a cada uma dessas pessoas de direito público. Exemplos de taxas de serviços são a taxa de coleta de lixo e a taxa judicial, custas judiciais. Deve-se destacar que a cobrança da taxa de serviço também é legítima pela simples utilização potencial do serviço pelo contribuinte, isto é, quando, mesmo que não utilizado por este em determinado momento, o serviço continua sendo posto à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. É o caso da taxa de coleta de lixo, que segue sendo cobrada do proprietário de um imóvel residencial, mesmo quando ele se ausenta para o exterior por um longo período de tempo e mantém o imóvel fechado, sem que haja produção de lixo. Para serem cobrados mediante taxa, os serviços públicos também têm de ser divisíveis, isto é, suscetíveis de utilização, separadamente, por cada um dos seus usuários, UTI singuli. No entanto, quando não forem suscetíveis de utilização, separadamente, por cada um dos usuários, não podem ser remunerados por taxa. São os casos da taxa de iluminação pública e da taxa de limpeza pública, cujos serviços pressupostos são de utilização de toda a coletividade, sendo inviável dividir ou mensurar, razoavelmente, o quanto cada cidadão está se beneficiando, no caso, da iluminação pública ou da limpeza dos logradouros públicos. Elemento comum às taxas é o caráter prestacional estatal frente a determinado contribuinte, individualmente identificável, que justifica a contraprestação pecuniária na forma de taxa. Nesta relação prestacional, a comutatividade faz-se presente, na forma de uma razoável equivalência entre o efetivo custo da atividade estatal, frente a determinado contribuinte, e o valor da taxa que a remunera, preservando a ideia de justiça comutativa. O STF não exige que o valor cobrado reflita exatamente o custo da prestação individualizada, o que poderia levar à necessidade de se apurar o tempo preciso gasto pelo agente público, o custo do material envolvido e a fração de despesa do aluguel do prédio, por exemplo.
Ao contrário, o STF entende que a taxa deve ter um valor razoavelmente equivalente ao custo final do exercício do poder de polícia ou do serviço público prestado em prol de determinado contribuinte. O direito tributário alemão, uma das maiores inspirações para o direito tributário brasileiro, reconhece as taxas como uma das espécies de tributos. Nas taxas, há a efetiva utilização de uma prestação da administração pública, Verwaltungsgebühr, ou a utilização de instalações ou bens públicos, Benutzungsgebühr. A vinculação, em sede dos pressupostos da taxa, não é limitada à conexão com uma contraprestação vantajosa ao contribuinte. A vinculação pode ocorrer ao valor da despesa, a qual é provocada pelo contribuinte e a ele individualmente imputável a partir da prestação efetivamente realizada. Bem assevera Manica Jasman que a orientação constitucional dos custos da taxa é preservada, quando a taxa é direcionada a financiar uma despesa criada e atribuível ao poder público. No entanto, a taxa não pode ser instituída com a finalidade de obter recursos para financiar despesas gerais do Estado. A individualização inerente às taxas, com relação ao contribuinte, individualmente, considerado, como beneficiário da vantagem, compreende-se em relação à prestação estatal específica a ser financiada pontualmente, mas não em relação a uma necessidade financeira estatal geral que deve ser coberta regularmente. O princípio imanente ao sistema das taxas é o princípio da equivalência, Äquivalenzprinzip, que autoriza a graduação da taxa conforme os princípios da cobertura dos custos e da compensação das vantagens. As taxas são, assim, mensuradas na medida da proporcionalidade em sentido estrito, na relação proporcional entre a prestação estatal e a contraprestação pecuniária pelo contribuinte. Na esfera ambiental, o Tribunal Constitucional Federal alemão já decidiu que, no âmbito da legitimidade da competência de instituição e cobrança de um tributo, diverso de imposto, não depende se ele se insere no conceito usual de taxa ou de contribuição, mas sim se ele atende às exigências decorrentes da função protetiva e limitadora da Constituição financeira. No caso, entendeu o tribunal alemão que se justifica a tributação da exploração e utilização econômica do recurso natural, água, especialmente quando aquele que o explora obtém uma vantagem especial frente àqueles que não têm a oportunidade de explorá-lo economicamente. A imposição de um tributo sobre a exploração econômica da água implica uma espécie de regulação no âmbito da política ambiental. A lei fundamental alemã traz a concepção, segundo a qual o financiamento das despesas estatais deve ocorrer principalmente através dos impostos previstos nos arts. 105 e seguintes, conforme o princípio do Estado fiscal, Prinzip des Steuerstaates. No entanto, outras espécies de tributos não estão excluídas, dado que a Constituição financeira não contém um cânone taxativo dos tipos de tributos. Por outro lado, a Constituição financeira perderia seu sentido e sua função, se ao lado dos impostos previstos, outros tributos pudessem ser cobrados de forma arbitrária ou discricionária, contornando a repartição das competências tributárias previstas para os impostos. Por fim, entende a Corte Constitucional que o legislador não pode se utilizar das taxas e das contribuições para arrecadar meios para o financiamento das despesas gerais do Estado.
Com relação à decisão acima apresentada, bem avaliou Romancier que a Corte Constitucional alemã justificou a cobrança da taxa de exploração de água mineral não apenas com a finalidade de proteção ambiental, mas também no sentido de uma taxa de utilização de recursos naturais. A legitimidade garantida pelo Tribunal ao Estado, neste caso, ampliou a soberania financeira do Estado sobre sua soberania sobre todos os possíveis bens da coletividade e para a criação de taxas ambientais. O autor concluiu, acertadamente, que a decisão do tribunal alemão facilita ao Estado satisfazer sua ânsia fiscal no âmbito das taxas, sem precisar atentar para as rígidas exigências constitucionais previstas para os impostos e para os tributos adicionais. Ainda, cabe mencionar, a título de exemplo, que a cidade de Berlim dispõe do regulamento da taxa de proteção ambiental, Umweltschutzgebührenordnung, no qual é prevista a cobrança de uma taxa por atuações estatais no âmbito da proteção contra a emissão de poluentes, proteção de águas e proteção ambiental geral. A exação tem caráter de taxa pelo exercício do poder de polícia e é mensurada conforme a extensão da atuação estatal e das dificuldades que decorrem da efetiva realização da atuação estatal. O regulamento deixa claro que os valores das taxas estão atrelados a atividades estatais como medidas, vistorias de estabelecimentos e provas por amostragem, isto é, as taxas estão realmente vinculadas ao efetivo exercício do poder de polícia ambiental. O direito tributário suíço também prevê a taxa como uma das espécies de tributos. Sob a definição de taxa encontra-se toda contraprestação pecuniária, que é devida pelo contribuinte em virtude de uma atuação ou prestação estatal a ele imputável, Verwaltungsgebühr em volumen administrativ, ou pela utilização de uma instalação ou bem público, Benutzungsgebühr Taxe de Utilisation. A taxa suíça em virtude da prestação estatal pode corresponder à taxa pelo exercício do poder de polícia no direito brasileiro, a exemplo do que ocorre na Suíça nos casos das taxas de licença de estabelecimento, alvará de localização e funcionamento, e de expedição de passaporte. No direito tributário francês, as taxas constituem uma espécie de imposição fiscal, que permite ao contribuinte se beneficiar de uma contraprestação, não havendo necessariamente equivalência entre o seu montante e o custo do serviço público. A doutrina aponta a taxa de coleta de lixo como o exemplo mais didático. O direito tributário italiano dispõe da espécie tributária taxa como uma modalidade de prestação pecuniária impositiva, que o sujeito passivo deve corresponder ao ente público em relação à fruição de um serviço público ou de uma atividade pública, administrativa ou jurisdicional. Enrico de Mita esclarece que a taxa, que não se justifica na base da capacidade contributiva, não é o modelo de concurso às despesas públicas previstas na Constituição Federal. O montante da taxa também não pode superar o custo do serviço prestado, princípio da equivalência. No âmbito da tributação ambiental, Gaspari Falsiti alerta que todo deterioramento ambiental não sustentável é estranho aos instrumentos tributários. O estabelecimento que produz este deterioramento não pode representar o pressuposto de um tributo. O deterioramento irreversível do ambiente deve ser abrangido com instrumentos sancionatórios, que representam um corretivo ao exercício da atividade danosa. Apresentados os fatos geradores das taxas e os limites para a sua cobrança, cumpre-nos adentrar na investigação acerca da inconstitucionalidade da taxa de preservação ambiental de Bombinhas, conforme segue. 3.
Fundamentos jurídicos para a inconstitucionalidade da TPA. 3.1. Ausência de efetivo exercício do poder de polícia. Conforme apresentado acima, é pressuposto da cobrança de taxa pelo exercício do poder de polícia que o poder público tenha efetivamente realizado alguma atividade administrativa no âmbito das hipóteses de cabimento circunscritas ao poder de polícia, conforme previsto pelo CTN. O efetivo exercício do poder de polícia ou a efetiva realização de determinada atividade da administração pública, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regulando a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público pressupõe a individualização da prestação estatal. Em outras palavras, a atividade da administração pública circunscrita ao poder de polícia pressupõe a identificação precisa do destinatário da prestação, UTI singuli, o mesmo que ficará obrigado à contraprestação pecuniária. Onde não houver a identificação singular do beneficiário da prestação estatal, teremos, por exclusão, como beneficiário, a coletividade. Neste caso, a taxa não se presta para remunerar o poder de polícia, cuja atividade estatal é voltada para a coletividade. Exemplo disso é a impossibilidade de cobrança de taxa pelo poder de polícia em razão do policiamento ostensivo de vias e logradouros públicos, visando a segurança pública. Esta atividade deve ser custeada pelos impostos. Conforme se observa na legislação de Bombinhas, não há qualquer identificação precisa do modo como será realizado o exercício do poder de polícia. A Lei Complementar nº 185/2013 prevê como fato gerador da TPA o exercício regular do poder de polícia municipal em matéria de proteção, preservação e conservação do meio ambiente no território do município de Bombinhas, incidentes sobre o trânsito de veículos utilizando infraestrutura física e a permanência de pessoas na sua jurisdição, art. 2º. Fora isso, a Lei nº 1407/2014, a qual regulamenta a TPA, prevê que o lançamento da TPA ocorrerá quando do ingresso do veículo na jurisdição do município de Bombinhas através de identificação e registro, que resultará no lançamento da cobrança de acordo com o artigo 5º da Lei Complementar nº 185/2013. Por fim, a lei prevê que o Poder Executivo Municipal implantará sistema de registro eletrônico, visando a identificação do veículo e processamento administrativo até sua quitação, que deverá ocorrer até o momento da saída do veículo do perímetro municipal. É de se atentar que não há qualquer evidência do modo do exercício do poder de polícia na legislação acima apontada, se é que ele existe. O legislador municipal limita-se a informar que se trata de exercício de poder de polícia em razão da proteção, preservação e conservação ambiental, mas não determina de que forma esta atividade da administração pública será exercida. Por sinal, a regularidade do exercício de qualquer poder de polícia pressupõe uma avaliação do seu modus operandi, visando a verificar até que ponto foi desempenhado por órgão competente, nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. No caso em tela, como fazer esta avaliação, se a própria legislação não determina como se dará este exercício de fiscalização?
Como poderá o contribuinte eventualmente se insurgir contra o exercício irregular desta fiscalização, se ele próprio não conseguirá identificar a qual fiscalização ele precisamente está sendo submetido e em que limites? Na prática, o único contato que o contribuinte condutor de veículo automotor tem com a administração pública, se é que realmente se pode considerar isso como contato, a ponto de se estabelecer uma relação bilateral prestacional, ocorre quando da entrada do condutor do veículo automotor na jurisdição do município de Bombinhas. Neste momento, o veículo é registrado eletronicamente por câmaras de vigilância, as quais identificam o veículo e possibilitam o lançamento da TPA. Como na realidade não há qualquer cancela obstruindo a passagem do veículo, como se fosse uma cancela de pedágio, o condutor sequer fica sabendo que está sendo fiscalizado. E o que é mais grave, sequer fica sabendo por que está sendo fiscalizado e de que forma, pois se trata de fato de uma espécie de vigilância sorrateira, que nenhuma utilidade tem em termos de segurança pública, mas que é praticada, ao argumento de que serve para identificar os potenciais poluidores ou degradadores do meio ambiente, toda vez que ingressam no território do município. Pode ocorrer, inclusive, do condutor turista, o maior destinatário da norma tributária em questão, ingressar e sair do município sem sequer saber que foi fiscalizado e receber, dias depois, em casa, a cobrança da taxa, acrescida de multa e demais encargos da mora. Portanto, além de não haver um efetivo exercício do poder de polícia, o que de certo ponto é até tolerado pela jurisprudência do STF, não há transparência e determinação, nos dispositivos legais, acerca da forma como a fiscalização ocorre, muito menos normas procedimentais que possibilitem a avaliação da regularidade do exercício desta. 3.2 Cobrança de pedágio sob a forma de taxa de fiscalização ambiental. Isso posto, o que se tem, na verdade, é a cobrança de um pedágio, sob a roupagem de uma taxa de fiscalização ambiental, sem que haja o necessário fato gerador para o pedágio. Conforme visto, a previsão formal da legislação é a de que o fato gerador da TPA é o exercício regular do poder de polícia no âmbito da proteção, preservação e conservação ambiental no município. No entanto, o que ocorre é a cobrança de uma exação, quando o condutor de veículo automotor adentra no território do município, independentemente de estar havendo alguma efetiva fiscalização. Todavia, conforme previsto no art. 150-v, da CF/88, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. É certo que o município de Bombinhas não está impedindo o ingresso e o tráfego de condutores de veículos autômatos no seu território. Por outro lado, sua atuação está, na prática, gerando um efeito de limitação ao tráfego de pessoas, quando conduzindo veículo automotor, condicionando o acesso e a permanência no seu território ao pagamento da exação. Se, de um lado, a tributação não pode servir como limitação à liberdade fundamental de ir e vir, a CF/88 ressalvou a possibilidade de cobrança de pedágio, mas pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Em outras palavras, o fato gerador do pedágio é um só, a utilização de vias conservadas pelo poder público. Não há a possibilidade de cobrança de pedágio como contraprestação de serviço público,
tampouco em virtude do exercício do poder de polícia. Assim, conforme visto acima, tem-se uma situação de cobrança de pedágio, travestida de taxa de fiscalização ambiental, mas sem o seu correspondente fato gerador, que só poderia ser a utilização de vias conservadas pelo município de Bombinhas. Em outras palavras, a municipalidade cobra um pedágio pelo exercício do poder de polícia de fiscalização ambiental, fiscalização esta que não se verifica. Vale ainda lembrar, por mais que não seja aqui o argumento decisivo, que a Lei nº 7.661/88, que trata do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, prevê o livre e franco acesso às praias, que são bens públicos de uso comum do povo, e ao mar. Se passarmos a compreender a mera tolerância estatal com a utilização do meio ambiente como contraprestação no sentido da taxa, então corre-se o risco de desaparecer a fronteira conceitual entre as taxas e os impostos, autorizando o Estado a tributar, com diferentes taxas, qualquer utilização de quaisquer bens da coletividade, o que é manifestamente inconstitucional. 3.3 Lesão ao princípio da igualdade. O princípio da igualdade pressupõe tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade. Também conhecido como princípio da igualdade geral, tem por função proibir discriminações, sem que haja um critério que guarde a necessária relação de pertinência lógica entre a discriminação e o seu fundamento. No entanto, há determinados critérios de discriminação, cuja utilização é proibida pela CF/88. O art. 3º prevê que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, inc. 4ª. O art. 5º dispõe que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. No âmbito tributário, mais precisamente nas limitações constitucionais ao poder de tributar, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos, art. 150, segunda, CF/88. É de se observar que o denominado princípio da igualdade tributária se traduz, tecnicamente falando, na proibição de instituição de tratamento tributário desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Essa proibição tem como causa legítima a garantia da igualdade no plano horizontal. Por exemplo, todos os contribuintes que auferem renda dentro da mesma faixa de renda devem ser tributados igualmente. Por outro lado, todos aqueles que auferem mais renda, estando então enquadrados em uma faixa de renda superior, devem ser tributados a maior, de forma progressiva, o que em última análise realiza o valor da justiça no plano vertical. Todavia, se, de um lado, o critério da capacidade contributiva é um critério de discriminação devidamente autorizado pela CF/88, art. 145, primeiro, o critério da ocupação profissional ou função exercida pelos contribuintes é proibido pela CF/88 como critério de distinção.
É, neste ponto, onde a CF/88 o proíbe, não pode o legislador ordinário permitir, sob pena de manifesta inconstitucionalidade. O caso ora em análise traz uma tributação diferenciada sob dois aspectos. O primeiro, em razão da categoria do veículo automotor, prevê diferentes valores de taxa conforme o potencial poluidor do veículo. O segundo, em função da ocupação profissional ou função exercida pelo contribuinte, local do licenciamento do veículo do contribuinte ou local de residência ou domicílio do contribuinte, prevê algumas hipóteses de desoneração, na modalidade de não incidência. Vejamos novamente. A cobrança é realizada conforme a categoria do veículo, conforme os seguintes valores: motocicleta, motoneta e bicicleta a motor 100 UFRM, veículos de pequeno porte, passeio, automóvel, 8,00 UFRMS, veículos utilitários, caminhonete e furgão, 12,00 UFRMS, veículos de excursão, van, e micro-ônibus 16,00 UFRMS, caminhões 24,00 UFRMS, ônibus 40,00 UFRMS, art. 5º. A lei prevê que a taxa não incidirá, dentre outros, sobre ambulâncias, veículos oficiais e carros fúnebres, previamente cadastrados no município, veículos prestadores de serviços ou que realizem abastecimento para o comércio local, veículos transportando artistas e aparelhagem para espetáculos, veículos de concessionárias de energia elétrica, telefonia, saneamento de transporte público coletivo, previamente cadastrados no município, veículos com licenciamento no município de Bombinhas, veículos daqueles que comprovem cadastro imobiliário predial no município, art. 6º. A primeira diferenciação ocorre em razão da categoria do veículo. Observe-se que não se trata da eleição do critério da categoria do veículo como elemento de conexão ao critério diferenciador da capacidade contributiva, como ocorre nos casos do IPI sobre os veículos e do IPVA. No caso ora em exame, o critério de diferenciação não é o da capacidade contributiva, mas sim o do potencial de poluição. Como exemplo, em regra, ônibus poluem mais do que motocicletas. Aqueles pagam 40,00 UFRMS, estas pagam 100 UFRM. A lei municipal traz como fato gerador o exercício regular do poder de polícia municipal em matéria de proteção, preservação e conservação do meio ambiente no território do município de Bombinhas, incidentes sobre o trânsito de veículos utilizando infraestrutura física e a permanência de pessoas na sua jurisdição, art. 2º. A base de cálculo da TPA é o custo estimado da atividade administrativa em função da degradação e impacto ambiental causados ao município de Bombinhas. Observe-se que, não fosse a manifesta ausência de previsão acerca da forma como ocorre o exercício do poder de polícia conforme já abordado acima, a lei apresenta, de fato, coerência interna, prevê como fato gerador, o exercício regular do poder de polícia em razão da proteção, preservação e conservação ambiental municipal, e dispõe, como um dos critérios de dimensionamento do tributo, o custo estimado da atividade administrativa em função da degradação e impacto ambiental, causados pelos veículos autômatos, no município. E assim o faz, estabelecendo taxas mais elevadas para os veículos potencialmente mais poluidores e que, consequentemente, em princípio, demandariam maior estrutura de controle e de fiscalização.
Portanto, ao menos no que toca à coerência interna à lei e à relação de pertinência lógica entre o fato gerador do tributo e o critério de discriminação eleito para o seu diferente dimensionamento, pode-se afirmar que a lei é juridicamente sustentável. Entretanto, quando o legislador optou por estabelecer hipóteses de não incidência, consoante demonstrado acima, o fez de forma atentatória à igualdade tributária. Veja-se que o legislador deixou de fora da tributação ambulâncias, veículos oficiais e carros fúnebres, previamente cadastrados no município, veículos prestadores de serviços ou que realizem abastecimento para o comércio local, veículos transportando artistas e aparelhagem para espetáculos, veículos de concessionárias de energia elétrica, telefonia, saneamento de transporte público coletivo, previamente cadastrados no município. Prevendo a não incidência da taxa sobre estes veículos, o município termina por instituir tratamento tributário diferenciado entre contribuintes que se encontram em situação equivalente. Por exemplo, um micro-ônibus do modelo A, utilizado como ambulância, potencialmente polui tanto quanto o mesmo micro-ônibus do modelo A, utilizado para o transporte de passageiros. Isto é, em princípio, não é a atividade exercida pelo condutor do veículo que determinará seu maior ou menor grau de poluição, dado que o veículo utilizado será o mesmo. Além disso, a própria CF/88 proíbe a eleição do critério da atividade econômica ou profissão como critério para o tratamento tributário distinto. Quanto aos veículos com licenciamento no município de Bombinhas e quanto aos veículos daqueles que comprovem cadastro imobiliário predial no município, igualmente não se identificam critérios adequados à discriminação realizada, que guardem a necessária relação de coerência e de pertinência lógica como fundamento para a discriminação. Conforme já identificado, o critério de discriminação coerente e pertinente, de forma lógica, ao fundamento da discriminação à proteção, preservação e conservação ambiental no município é o potencial de poluição dos veículos automotores e o correspondente maior ou menor custo da atividade administrativa fiscalizatória envolvida, em sede de poder de polícia, o que pode ser adequadamente verificado conforme as categorias dos veículos. Os critérios de discriminação, trazidos pela regra de não incidência local do licenciamento do veículo e local da residência ou domicílio do contribuinte não guardam qualquer relação de pertinência lógica com o fundamento maior do tratamento tributário diferenciado, que é proteger e preservar o meio ambiente. Conforme se observa, a lei prevê a não incidência da exação para proprietários de veículos licenciados no município e para residentes e domiciliados no município, como se pressupondo que estes contribuintes não utilizem o veículo dentro do município ou não poluam o meio ambiente. Em outras palavras, o residente ou domiciliado no município polui tanto ou mais do que o turista, que circula apenas sazonalmente. Por sinal, visto pela perspectiva do ano inteiro, é indiscutível que o residente ou domiciliado polui mais do que o turista, visto que certamente utilizará mais o veículo dentro do território, emitindo mais poluentes. Portanto, ambos critérios eleitos para o tratamento tributário diferenciado instituído, via hipótese de não incidência, são inconstitucionais. O primeiro, porque prevê tratamento tributário distinto para contribuintes que se encontram em situação equivalente mesmo potencial de poluição, trazendo diferenciação em razão da atividade econômica ou função exercida pelo contribuinte. O segundo,
porquanto elegeu como critério de diferenciação o local do licenciamento do veículo e da residência ou domicílio do contribuinte, em manifesta dissociação com o fundamento maior subjacente à tributação em tela. 3.4. Incoerência da limitação sazonal do período para o custo estimado da atividade fiscalizatória. Conforme apresentado acima, a base de cálculo da TPA é o custo estimado da atividade administrativa em função da degradação e impacto ambiental causados ao município de Bombinhas, no período compreendido entre 15 de novembro e 15 de abril do exercício seguinte, art. 3º. É nítido que o legislador municipal instituiu uma exação, que visa a cobrir os custos da degradação e do impacto ambiental causados pelos turistas, no período de maior movimentação turística nas praias do município. Entretanto, a base de cálculo fixada não apresenta a necessária coerência interna à lei e a relação de pertinência lógica devida com o aspecto temporal do tributo em questão. Primeiro, o aspecto quantitativo desta taxa deveria estar muito antes ligado ao efetivo não estimado, custo do poder de polícia envolvido em sua ampla extensão de destinatários. No caso, conforme já visto, trata-se de taxa que visa a custear o poder de polícia em razão da preservação, proteção e conservação ambiental da região municipal. A preocupação ambiental, como finalidade maior da instituição da exação, é uma preocupação da maior abrangência possível, tendo como destinatários não unicamente os turistas, mas toda a população, seja permanente ou temporária, dos balneários envolvidos. É defensável que, no período do verão, o município de Bombinhas esteja sujeito a maior degradação e impacto ambiental, causados pelo aumento exponencial da população nas suas praias. No entanto, a potencialidade de degradação e impacto ambiental não está restrita apenas aos turistas no período de verão, mas a todos os moradores e transeuntes da região. Isso nos leva ao segundo fundamento apontado anteriormente, segundo o qual a base de cálculo fixada não guarda a necessária relação de pertinência lógica com o aspecto temporal do tributo. Novamente, a taxa foi fixada para custear a fiscalização ambiental, em virtude da degradação e impacto ambiental no município, no período de 15 de novembro a 15 de abril do exercício seguinte. Da forma como foi fixada, pode-se concluir que não há degradação e impacto ambiental causados no município no restante do ano, o que é manifestamente incoerente e irrazoável. É evidente que haverá degradação e impacto ambiental, causados tanto por moradores como por circulantes na jurisdição do município, durante todo o ano, inclusive pelos condutores dos veículos anteriormente mencionados, abrangidos pela não incidência. Sem falar das diferentes embarcações, cujos condutores não estão previstos como contribuintes da taxa. Assim, observa-se que o ente tributante cobra a taxa o ano inteiro, no momento da entrada dos veículos autômatos na jurisdição municipal, mas destina a arrecadação ao custeio da atividade administrativa fiscalizatória em razão da degradação e impacto ambiental causados apenas no período de elevada ocupação turística. Ao que tudo indica, para o legislador municipal, só a degradação e impacto ambiental e a correspondente necessidade de fiscalização dos poluidores neste período do ano. Na outra parte do ano, a preocupação ambiental fica suspensa, bem como a correspondente atividade fiscalizatória. 3.5. Taxa utilizada para custear serviços públicos indivisíveis, UTI Universi,
que deveriam ser custeados por meio dos impostos. Conforme apresentado acima, os recursos obtidos com a cobrança da taxa deverão ser aplicados nas despesas realizadas em seu custeio administrativo, em infraestrutura ambiental, preservação do meio ambiente com seus ecossistemas naturais, limpeza pública e ações de saneamento, art. 7º. É de se observar que, na essência, a TPA foi instituída com a finalidade de gerar recursos financeiros não só para remunerar o poder de polícia cujo exercício regular ou efetivo não tem forma prevista na lei, mas para custear investimentos em infraestrutura ambiental, preservação do meio ambiente com seus ecossistemas naturais, limpeza pública e ações de saneamento. Os investimentos nestas áreas pressupõem serviços e obras públicas, cujo beneficiário é a coletividade, não diretamente o indivíduo que paga a taxa. Isso não significa que o contribuinte individualmente considerado não se beneficie do serviço ou da obra pública em questão. No entanto, não é possível se apurar o quanto cada contribuinte se beneficiou do serviço ou da obra pública em questão, de modo que o que se tem é um serviço público indivisível, cujo custeio é inviável por taxa. Neste sentido, o STF tem entendimento consolidado sobre a ilegitimidade do custeio de serviços públicos indivisíveis por meio de taxa, conforme exposto anteriormente. Exemplos são a taxa de iluminação pública e a taxa de limpeza pública, declaradas inconstitucionais pelo Tribunal, tendo em vista a impossibilidade de se apurar quanto cada contribuinte, individualmente considerado, se beneficia da iluminação ou da limpeza pública. Com o mesmo raciocínio, podemos concluir que ações de saneamento básico também não poderão ser custeadas por taxas. Por exemplo, obras públicas, com o objetivo de instalar tubulações subterrâneas de escoamento de esgoto para estações de tratamento de esgoto e água, visam a atender a toda a coletividade ou ao bem comum. Neste caso, também não é possível se aferir o quanto cada indivíduo se beneficiou das obras em questão, o que confirma a indivisibilidade do serviço. O mesmo não ocorre com a remuneração do serviço de coleta e tratamento de esgoto e fornecimento de água, geralmente através de tarifas. Neste caso, a concessionária tem autorização contratual com a municipalidade para cobrar a tarifa de água, conforme o consumo e a categoria de consumidor, e a tarifa de esgoto proporcional ao consumo de água e conforme a categoria de consumidor. O custo da coleta e tratamento de esgoto é mais facilmente dimensionável e, portanto, divisível, a partir da quantidade de água consumida. Por fim, investimentos em infraestrutura ambiental e preservação do meio ambiente com seus ecossistemas naturais também resultam em serviços públicos, cujo beneficiário é toda a coletividade. Neste contexto, medidas que vão desde a instalação de cestas de lixo nas praias até a restrição de acesso de veículos autômatos em determinadas áreas de preservação ambiental, são medidas que têm como destinatários toda a coletividade. E os serviços públicos envolvidos, de limpeza pública e de controle do acesso de veículos autômatos em áreas de preservação ambiental, são serviços públicos indivisíveis, não passíveis de remuneração por taxa. Portanto, dada a utilidade universal ou coletiva das ações e dos serviços públicos visados com a arrecadação da TPA e o consequente caráter de sua indivisibilidade, não resta outra alternativa ao município de Bombinhas, senão a de custear as ações e os serviços almejados através dos impostos. Conclusão.
Conforme visto acima, é inconstitucional a taxa de preservação ambiental, instituída e cobrada pelo município de Bombinhas, tendo em vista a ausência de efetivo exercício do poder de polícia, b. a manifesta cobrança de pedágio, sob a forma de taxa de fiscalização ambiental, c. a lesão ao princípio da igualdade e d. a lesão ao conceito constitucional de taxa. A conclusão ora apresentada em nada esvazia a importância e a legitimidade da preocupação com a proteção, preservação e conservação do meio ambiente no município de Bombinhas. Pelo contrário, esta preocupação deve ser perene e encampada por todos os entes públicos e por toda a sociedade. No entanto, no que toca ao custeio das medidas a serem adotadas para atingir estas finalidades, quando a opção eleita for a via dos tributos, a forma como isso será realizado é essencial. Neste ponto, cada espécie tributária tem estrutura rígida, própria, a qual deve ser necessariamente observada por todos os entes da Federação, dentro das suas respectivas competências tributárias. No caso em tela, a forma eleita para a cobrança não foi a adequada. Como bem concluiu o ex-ministro Sepúlveda Pertence, do Supremo Tribunal Federal, por ocasião da apreciação da medida liminar na ADI número 2178, TFA, não vejo como salvar a lei. Creio que, até pedagogicamente, é melhor que outra venha a cobrir os custos dessa relevante atividade fiscalizadora, que exista ou deva existir.